Olá, pessoal. Janaína Queradia, do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Como sempre, começando muito bem a segunda-feira. Claro que nós já estamos no nosso enredo aqui, em ritmo do nosso carnaval, né, Débora e Dilson? Nosso carnaval de conhecimentos, né? Um carnaval, assim, diferenciado, ainda mais agora, época de pandemia, né, Débora? Realmente transmitindo, transbordando os conhecimentos do Inloco, aqui no Inloco, a Débora com a coluna Questões Imobiliárias e Urbanísticas, lembrando que todo esse conhecimento que a Débora e Dilson hoje vão trazer para nós, aqui no Inloco, também estão de forma escrita na coluna do Paraná Portal. Então, quem se interessar, pode depois procurar também lá na coluna do Paraná Portal, que nós já temos por lá esses ensinamentos, né, Débora? Isso aí, Jana. Hoje, mesmo sendo carnaval, nós estamos aqui no Inloco, né? Estamos hoje, na verdade, a gente até não está no escritório, né? Resolvemos descansar um pouco, dar um descansinho, né, para o nosso pessoal lá também, porque todo mundo, né, já estava programado, então a gente achou, né, julgou por bem que pudéssemos todos descansar, a despeito de não ser feriado necessariamente, né? Mas o nosso Inloco, né, não pode parar e a gente também sempre nessa grata satisfação de estar aqui, trazendo um pouquinho daquilo que a gente faz, né, disseminando um pouquinho aí de conhecimento dentro da área imobiliária e urbanística, nessa segunda-feira, que era, na verdade, aí de carnaval. Então, vamos hoje pular um carnaval aqui dentro do direito imobiliário. O nosso samba enredo é esse, né, Débora? Exatamente, exatamente, né? Não tem o tal do carnaval tributário, então a gente faz um carnaval imobiliário também, não é? Exatamente, esse é o In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências, Débora. Isso aí, então não dá para parar, né? Vamos cair na folia hoje aqui, então, com o nosso tema, né? NBR 12721 de 2006, que é considerações acerca da avaliação dos custos unitários de construção no registro da incorporação imobiliária. Então, quando a gente fala desse tema, né, de incorporação imobiliária, já até semana passada, inclusive, já falamos alguma coisa aqui com o Abner, né, que também sempre vai aqui nos agraciar com as suas participações, sempre vai trazer algumas novidades, então a gente quer dar uma sequência agora com incorporação, então daqui para frente até quem nos acompanha vai se deliciar com as temáticas, porque a gente vai trazer uma série dentro da série, tratando de incorporação imobiliária, algumas nuances, algumas questões que vão descer mais a fundo ali nas suas especificidades, porque quando a gente olha para a incorporação imobiliária, a gente enxerga ela de maneira macro, mas são várias questões que, na verdade, se desenham dentro da incorporação imobiliária e são de suma importância para quem quer ou trabalhar na área ou quer entender melhor como funciona, seja adquirente de imóveis, seja o próprio incorporador que está começando a empreender dentro da incorporação imobiliária, porque é um instituto jurídico extremamente importante da área do direito imobiliário. Então, vale a pena se organizar para assistir a nossa coluna aqui, tanto ler nossa coluna lá no Paraná Portal, quanto também assistir aqui todas as segundas-feiras aquilo que a gente vai trazendo. Claro que a gente acaba fazendo um revezamento, como todos sabem, aqui sempre convidados super especiais. Hoje o Edilson está comigo aqui, né, que vai abordar esse tema também com muita propriedade. Talvez a gente vai dar uma intercalada com outras temáticas também de suma relevância, mas para que saibam que a gente vai começar a descer aí a essas especificidades dentro da questão, então, da incorporação imobiliária. Então, nesse ponto específico, quando a gente fala dessa NBR, ela vem no intuito justamente de trazer alguns parâmetros, como que vai se dar essa incorporação, mas antes da gente chegar nessa NBR, vale a pena sempre frisar aqui que quando a gente fala da incorporação, quando é o objeto desse empreendedor incorporar, o objetivo principal, claro que é finalizar essa obra, mas não apenas isso.
eu preciso finalizar e também preciso entregar essa obra. Mas claro que além de finalizar e além de entregar, eu também tenho que constituir aí individualmente essa propriedade, através da individualização das suas matrículas. Então, quando eu tenho, por exemplo, a finalização, eu vou ter etapas a serem cumpridas, né? Lá, claro, quando a gente fala também da incorporação imobiliária, a própria Lei 4.591, ela é bastante específica nesse aspecto. Não é por acaso que ela disciplina justamente as questões da incorporação imobiliária e também ali do condomínio edilício. Claro que nós temos ali algumas questões que diferenciam. Hoje, condomínio edilício, por exemplo, ele já tem a sua regulamentação, a parte dela sendo, ou principalmente sendo pelo Código Civil, mas não está revogada, a gente até já tratou desses aspectos aqui, mas quanto à incorporação imobiliária, vale ressaltar que ela está sendo totalmente regulada ainda pela 4.591 de 64, que a gente até já falou, é uma lei antiga, mas que ainda se revela super atual, justamente por trazer essas questões aqui para nós do direito imobiliário dentro da incorporação. Então, quando a gente precisa justamente falar dessa questão da incorporação imobiliária, aqui a gente fala especificamente do memorial de incorporação, a gente vai para esse documento que ele é, na verdade, aquele que dá a proteção necessária, seja para o adquirente, seja também para o corretor, e para todas as pessoas envolvidas nessa incorporação imobiliária. Porque quando eu falo da venda, por exemplo, de imóveis na planta, eu só vou ter certeza que aquele imóvel, que aquelas unidades serão efetivamente entregues ao consumidor, se eu tenho o registro desse memorial de incorporação. E essa NBR, ela vem justamente nessa linha de tentar aí parametrizar como que se dará a especificação de todo esse projeto arquitetônico, de toda a construção dentro desse memorial, porque deve ter aí a compatibilização entre o que se vai, o que se pretende construir com aquilo que efetivamente vai ser entregue, porque eu tenho que ter essa correlação para a segurança jurídica, porque senão seria fácil, né? Qualquer pessoa se dizendo incorporador, começa a construir unidades imobiliárias, começa a comercializar, mas ao final, aquelas unidades não correspondem efetivamente àquilo que deveria estar sendo entregue àquele consumidor final daquela unidade. Então, neste ponto é que a gente tem que se apegar ao memorial, a esses parâmetros, como vai ser essa unidade, inclusive, esse memorial deve estar disponível para esse adquirente, ele deve conhecer, e aqui vale frisar, inclusive, a gente sabe que nós temos muitos corretores também que nos acompanham aqui, que é a responsabilidade do corretor nessa questão é imensa, porque o corretor, ele vai comercializar esse imóvel, né? A gente não pode confundir, inclusive, a pessoa do corretor, do incorporador e do construtor, e aqui a gente abre justamente esse parênteses para frisar a questão da responsabilidade, porque uma vez que o corretor vai intermediar essa relação, nessa compra e venda, ele precisa se cercar das garantias mínimas necessárias a fim de dizer para o seu cliente que aquela obra, aquela unidade, enfim, aquele condomínio vai ser efetivamente entregue porque existe um memorial, e não só que vai ser entregue, mas que há, inclusive, as especificações em relação àquela unidade, qual é o tamanho dela, metragem, enfim, tudo que vai ter naquele condomínio, vai ter lá uma área de lazer, como vai ser, qual é a metragem, enfim, essas questões todas, elas dão vida, elas dão ânimo realmente àquele empreendimento. Então, para que nós saibamos, né, a importância, então, dessas questões, porque eu posso definir, inclusive, todas essas responsabilidades. A própria lei, a 4.591 de 64, ela traz ali em seus artigos todas essas questões de responsabilidade, inclusive, dos diversos participantes ali da incorporação. E também as condições técnicas e econômicas também que vão ser aí implementadas, utilizadas, e nada como o memorial de incorporação para poder, então, frisar, poder equilibrar, inclusive, toda essa balança, né? A gente tem que ter um prognóstico efetivo para saber quanto, inclusive, vai ser, qual vai ser a margem de gastos, né? Não é uma questão simples de se resolver. Por isso que a NBR vem justamente para tentar equalizar essa situação, para poder
parametrizar e dizer, olha, se você vai construir tanto, você vai ter um gasto X, e qual vai ser efetivamente esse repasse ao consumidor. Aí o incorporador também tem essa segurança de alguma maneira. Então, nesse ponto, e olhando por essa perspectiva, é sempre bom que nós conheçamos todas essas nuances, porque para quem olha, por exemplo, um imóvel sendo construído na planta, parece simples, mas a questão é extremamente complexa. Então, você tem que olhar para a lei, para o Código de Defesa do Consumidor, você tem que olhar lá para a lei dos corretores, que é 6.530 de 79, que também traz essa questão das responsabilidades do próprio corretor, né? Então, o próprio artigo 20 fala, né, da impossibilidade de oferecer unidades imobiliárias quando não houver o registro do memorial de incorporação no registro imobiliário. Então, eu tenho que, além de elaborar esse memorial, que é extremamente técnico, né, os engenheiros que fazem isso com todo o seu conhecimento, empregam, né, e é necessário toda uma técnica para elaboração desse instrumento. Além dessa elaboração, deve ser levado a registro, porque eu preciso dar publicidade a tudo aquilo que será construído, a fim de que corretor tenha acesso, adquirente tenha acesso e saiba efetivamente como que vai funcionar o que está sendo comercializado. Por isso que sempre quando a gente trata dessas questões, especialmente eu, quando sou consultada nesse aspecto, sempre pergunto, quando vai ser registrado o memorial da incorporação? Eu preciso ter ciência desse documento, porque ele dá validade, ele dá vida para o empreendimento. E nesse sentido, então, que a gente vai trazendo aqui a própria NBR, a importância dela, como que ela trata e como que ela traz as suas disposições para aplicação dentro aqui desse importante instituto jurídico que é a incorporação imobiliária. E nesse sentido, então, eu chamo até agora para a nossa conversa o Edilson, que ele vai com certeza trazer muitas considerações relevantes e específicas aqui para a nossa discussão. Edilson, mais uma vez, bem-vindo ao In Loco, e nós estamos aqui para ouvir as suas considerações. Só lembrando que está mutado o teu microfone, tá? Aí. Não vou falar mais. Show. Hoje não tem problema de áudio? Não, né? Não, tá ótimo. Perfeito, vamos lá então. Primeiramente, agradecer, né, sempre pela oportunidade, né, de estar aqui expondo um pouco do nosso conhecimento, né. A gente procura trazer, né, de forma eficiente, né, o conhecimento, porque a gente acaba trazendo questões bem complexas e a gente tem, né, a meta de trazer essas informações de forma eficaz, num tempo que seja adequado e da melhor forma possível, né, para a absorção do conhecimento por quem tá nos ouvindo. Então, eu começo aqui a partir de uma pergunta, né, sobre a incorporação imobiliária, se ela é um bom negócio. A incorporação, sim, ela é um bom negócio, né, considerando-se que ela se utiliza de capital financeiro bancário para a construção e a entrega das unidades, utilizando-se, né, justamente do próprio imóvel como garantia. Então, isso é um fator facilitador para o negócio em si, né? É diferente de você ter que ter o capital para a construção, para a aquisição do imóvel, para pagamento dos construtores e tudo mais. Então, a incorporação, ela dá essa possibilidade de você ter um imóvel à disposição, um terreno, muitas vezes, que nem mesmo é de propriedade do incorporador, pode ser feito por permuta, inclusive, né, oferecendo-se unidades daquela incorporação para o proprietário do terreno. Então, ela acaba sendo, sim, um bom negócio. Todavia, ela tem suas complicações. A incorporação imobiliária, ela tem uma natureza empresarial, né? Ela se enquadra lá no Código Civil, no artigo 966, por se tratar, assim, do exercício profissional da atividade economicamente organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Todavia, ela é uma atividade empresarial, porém complexa. Ela é regida por uma lei especial, né? Nós temos lá, então, a lei da incorporação imobiliária,
a Lei 4591 de 64, onde, a partir dessa legislação, nós temos regras especiais para a incorporação imobiliária. Então, além da conclusão da obra e entrega das unidades, nós temos outros deveres regidos pela legislação à incorporadora. Então, ela, além dela concluir a obra e entregar as unidades, ela tem que constituir a propriedade individual e a instituição de regime especial de copropriedade, ou seja, fica a encargo da incorporadora já determinar todo o instituto do condomínio, que vai ser o produto final da incorporação imobiliária. Para tanto, é necessário o registro da incorporação no cartório de registro de imóveis. Isso é uma etapa inicial da incorporação imobiliária, onde o incorporador vai ter que discriminar exatamente o que vai ser o produto. Então, no memorial de incorporação, vão ser exigidos vários documentos. Percebe-se aí, então, a diferenciação da atividade da incorporação imobiliária com a atividade empresarial comum. Você tem que dar publicidade àquele teu produto, porque teu produto é uma promessa, ele não é um produto concreto. Então, você tem que, é necessário, então, pelo regramento da incorporação imobiliária, a publicidade. Essa publicidade ela vai ser feita perante o cartório de registro de imóveis, pelo memorial de incorporação. O memorial de incorporação seria a instrumentalização da publicidade da incorporação. Ele tá regrado lá no artigo 32, né, da Lei de Incorporação, onde exige-se, primeiramente, o título de propriedade do terreno, né, ou o consentimento do proprietário para a execução daquele empreendimento. Certidões negativas, impostos federais, o histórico do vintenário dos títulos de propriedade do imóvel, projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes, ou seja, ao se fazer o registro da incorporação, é necessário já que se tenha o alvará de construção, o licenciamento ambiental, se for o caso, ou seja, as autoridades competentes elas já têm que ter aprovado o empreendimento, tem que se haver o cálculo já das áreas das edificações, certidão negativa de débito, memorial descritivo das especificações da obra projetada, ou seja, aí que a gente entra na questão da NBR que a gente vai estar tratando daqui a pouco. Avaliação do custo global da obra e discriminação das frações ideais do terreno. A NBR, no caso, é a 12721. Sempre tenho dificuldade para guardar o número, mas vamos lá. Então, a lei de condomínios, ela atribuiu à BNT o dever de desenvolver uma norma técnica que estabelecesse esses critérios. Ou seja, o que a lei de condomínios ela buscou? Ela buscou padronização. Você tem que tirar da abstração aquele produto. Aquele produto, você está vendendo ele como promessa, então você tem que torná-lo concreto. Você tem que ter dados específicos sobre o produto que você está a vender. Então, como fazer isso, né? Então, a NBR 12721, ela vem para trazer critérios e métodos para a elaboração das incorporações. E, dentro desses critérios, trouxe-se o conceito de custo unitário básico, que vai trazer, a partir das especificações, dentro de quadros que trazem a NBR 2721, cuja última versão é de 2006, um valor busca-se, né, não que seja realmente preciso, mas busca-se precisão nos valores, nos custos de obra e nas especificações das unidades, para que aquele comprador, caso ele queira, ele pode verificar esse memorial de incorporação, onde vão constar todas essas especificações, e
nesse memorial de incorporação, ele vai poder ter a ideia precisa do produto que ele está adquirindo. Daí que nós temos a consolidação da transparência da relação comercial. E essa transparência, ela é obrigatória por lei. Exige-se do incorporador, para validar a sua incorporação, o teu empreendimento, esse nível de transparência. Esse nível de transparência decorre justamente dessa padronização. O custo unitário básico, ele é definido, ele é atualizado todo mês pelos sindicatos pelos sindicatos estaduais que regem a Constituição Civil. Então, por esse viés, né, por essa padronização, é que se consegue apresentar um produto mais próximo da realidade quando ele for ser finalizado e entregue finalmente ao adquirente. Então, eu trouxe aqui questões importantes a respeito da elaboração dos quadros existentes, né, que são padronizados pela NBR 12721. Então, assim, quando se trata de erros na elaboração dos quadros, podem ser considerados a utilização de projetos não legalizados na prefeitura, erro do levantamento das áreas privativas de uso comum e globais, erro de anotação do coeficiente de proporcionalidade da fração ideal, interpretação equivocada no tratamento de empreendimentos mistos, não saber diferenciar o imóvel, se ele é residencial ou comercial, má interpretação sobre áreas acessórias, erro de enquadramento do empreendimento com relação ao projeto padrão, que é o custo unitário básico, não saber fazer a aplicação do custo unitário básico, erro no momento da transferência dos dados levantados em planta para as planilhas. Esses erros, né, um ou outro, ou em conjuntamente, podem trazer consequências gravosas a todo o empreendimento, como atraso no lançamento e venda do empreendimento, modificação no valor do patrimônio dos condôminos, prejuízos ao proprietário ou ao erário relativos ao pagamento de impostos, seja ITBI, seja IPTU, prejuízos ao incorporador, ao erário relativos à quitação do INSS da obra e recolhimento de impostos federais relativos ao ganho de capital, desequilíbrio no rateio das despesas condominiais entre os condôminos, variação do valor real dos imóveis que pode dificultar a concessão do financiamento ao consumidor. Percebe-se a importância nesse ponto, né, trazendo toda essa lista de problemas e causas, a necessidade de que os quadros sejam devidamente preenchidos, sejam aplicadas as melhores técnicas, contrate-se profissionais realmente habilitados para a execução do trabalho, porque a maioria das pessoas, né, todo mundo entende tudo como burocracia, burocracia, mas não. A questão dos quadros, desse quadro, dessa NBR, bem como o memorial de incorporação, eles são, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas eles são, não, eles não, eles são eternalizados, né? Eles são, a partir do momento que você dá publicidade, esses valores, essas áreas, tudo que for lançado dentro do memorial de incorporação, ele vai servir no decorrer do tempo como base para uma série de questões tributárias, fiscais, e outras questões mais relacionadas à questão das vendas, das unidades. Então, tem que se dar uma devida atenção ao devido preenchimento, ao correto preenchimento do quadro, pois é daí que nasce a transparência e idoneidade do empreendimento. Então, o memorial de incorporação, ele é muito importante, tem que se dar uma devida atenção, e, além do mais, ele é imprescindível legalmente, pois ele é exigível por lei, mas, né,
olhando para esse lado mais técnico do preenchimento dos quadros, percebe-se outras consequências também além das jurídicas, consequências comerciais e fiscais e problemas que podem gerar sérios danos ao incorporador. Passo a palavra, então, agora de volta para a doutora Janine. Então, olha só que interessante, vocês trouxeram um tema, mais uma vez, né, claro, mas um tema que interessa principalmente para aqueles que estão comprando, adquirindo imóvel na planta. Muito se sabe que adquirindo o imóvel na planta, a questão dos valores, eles ficam melhores, né? Mas hoje em dia, com a temeridade do que está acontecendo, as pessoas estão mais cautelosas. E essas informações, essas dicas que vocês vêm, né, transmitindo aqui no Inloco, é para possibilitar que as pessoas reflitam, que as pessoas exijam algumas circunstâncias que até então, Débora, ainda não eram tão questionáveis, ou de repente as pessoas nem sabiam que poderiam assim exigir. Quantas questões que nós sabemos de compras de imóveis na planta, em que na hora da entrega houve realmente uma surpresa não muito agradável, né? Então veja que é importante, qual a importância dessa temática que vocês apresentam hoje. Com certeza, né, Ana? Só um pouquinho que está dando eco aqui. Acho que agora melhorou. Com certeza, né, Jana, a gente tem que trazer, pelo menos, aí, a importância desses instrumentos, como a gente fala muito, especialmente da incorporação, e a gente sempre toca nesse assunto aí do imóvel na planta, porque realmente é onde as coisas podem acontecer de mais errado. Então, são muitas especificidades, são muitas questões importantes que não podem deixar de ser observadas, especialmente por aquele incorporador, né, que está ali realmente querendo empreender da forma correta, que precisa, enfim, entregar aquelas unidades até para ter credibilidade no mercado. A gente falou isso na semana passada, dessa importância de você se consolidar no mercado. Então, uma das questões que levam a essa consolidação é justamente aí fazer esse memorial de incorporação, levá-lo ao registro, no cartório de registro de imóveis, para dar essa publicização, para que aqueles adquirentes possam conhecer, para que aquele corretor também, né, ali sedento por vendas, porque, claro, ele vive disso, é óbvio que ele precisa vender, ele tenha conhecimento acerca dessa importância, da importância de se conhecer, de saber se existe esse registro, desse memorial, porque ele pode vir a responder, inclusive, né, então essa é a responsabilidade, não somente o corretor, até advogados, a depender da situação aí, podem vir a responder. Então, tem que tomar todo um cuidado, né, incorporador, corretor, advogado, enfim, todos que estiverem aí nesse tráfego jurídico, né, nessas negociações imobiliárias, podem aí pagar um alto preço pela negligência de não fazer, né, então, também é a outra ponta, né, da credibilidade, a ponta da segurança jurídica, que a gente sempre coloca aqui também, né, você saber que o imóvel, o que ele vai custar, o que vai ter nesse imóvel. Então, todas essas questões que são básicas, né, e que muitas vezes acabam passando despercebidas por quem está ali comprando, e especialmente ali quem compra o seu primeiro imóvel também, né, não conhece, às vezes nem imagina que tem esse memorial, que lá estejam todas as especificidades dessa operação imobiliária, desse empreendimento, daquilo que vai efetivamente receber, não saiba da necessidade também, não só da entrega, do dever de entrega daquele incorporador, da finalização da entrega, mas também da individualização dessas unidades imobiliárias, ou seja, é um passo a passo bastante relevante, que cabe por bem trazer aqui, porque toca os dois pontos da cadeia, né, o incorporador, que é aquele que empreende, que faz a economia girar, que traz tantos negócios, a economia, inclusive a construção civil, né, que é a nossa queridinha, ela é uma das molas propulsoras, né, da economia brasileira, então ela tem que estar bem calçada para que possa realmente
proceder e até cumprir o seu papel dentro aí da ordem econômica, que a gente fala tanto aqui também, da Constituição, artigo 170, a gente, né, tem essa livre iniciativa, então que seja desempenhada da melhor maneira possível, né, Jana? E, claro, sempre também vendo ali o lado daquele que vai adquirir o imóvel, né, aquele que está lá, o adquirente, né, dessa unidade imobiliária. Então, todos esses pontos são de suma importância para nós aqui, que falamos aí dessa área tão nobre do direito, que é justamente o direito imobiliário e urbanístico, né, Jana? Oi, Jana, está nos ouvindo? Acho que ela vai voltar. Acho que nós estamos com uma falha com a Janaína. Doutora Janaína está Isso nos ouvindo? mesmo. Acho que a doutora Janaína caiu, mas ela já deve estar retornando aqui. Pelo que nós vimos, teve uma falha. Continua falando, então. Mas de qualquer maneira, vamos lá, Janaína. Bom, enquanto a doutora Janaína não retorna, então nós vamos dando prosseguimento aqui em relação ao nosso ponto de vista, né, da É incorporação isso mesmo, nossa, muito importante. BR. Estamos ouvindo, porque Vocês que estão aí aqui do parece outro lado, nos acompanhando, possam, então, saber está exatamente dando como no uma polo aí falha adquirindo. de transmissão Hoje, Ana, está nos na rede ouvindo? social, mas estão me ouvindo bem? Agora sim. Estamos com um pequeno problema hoje, pessoal. Quem nos acompanha aqui sabe, né, como a gente está na internet, dependendo justamente de sinal, nem sempre as coisas funcionam como a gente quer, né, mas de qualquer maneira, a gente vai dando prosseguimento até que a doutora Janaína retorne. Então, assim, quando a gente fala dessa questão, e eu chamo muito a atenção, justamente para o fato da responsabilidade, porque muitos, quando estão ali comercializando, especialmente os corretores, não conhecem as responsabilidades inerentes a este ponto, né, ao memorial de incorporação. Então, não raramente a gente vai perguntar para o corretor se ele já viu o memorial e se já foi registrado, ele não sabe. Então, o que a gente sempre indica conheça o seu direito, sempre se ampare justamente em quem pode oferecer esse memorial, em quem na pode internet. pode efetivamente apresentar esse instrumento devidamente registrado. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. O que você está comprando, você saiba o que você está adquirindo, além do que, claro, você vai ter uma previsibilidade. Aquilo vai acontecer, aquilo que consta, porque, como eu disse anteriormente, existe vida ali naquele memorial, ou seja, o empreendimento ele vai começar a existir a partir do momento que for publicizado, então, esse registro no cartório de registro de imóveis. Então, nesse ponto, pessoal, vale sempre a pena chamar a atenção e que vocês sempre conheçam aí a importância da incorporação imobiliária e também aí dessas questões que permeiam, né, que fazem todo sentido para nós quando a gente trata aí especialmente da construção de imóvel na planta, da aquisição de imóvel na planta e todas as questões que lhes dão o devido ânimo. Jana, você conseguiu retornar? Muito ótimo.
Débora, estão me ouvindo agora? Consegue me ouvir agora? Ah, é que estava dando delay, estava falhando. E é como a Débora falou, né? Quem usa as redes sociais sabem que a internet, ainda mais em época que está todo mundo em casa, ou boa parte das pessoas, muita gente assistindo, pode acontecer essas situações. Eu estava usando o celular, aí agora entrei pelo computador mesmo, para a gente conseguir, né, fazer o encerramento dessa série tão importante para o Inloco, porque nos faz refletir na hora que efetivamente se leva, né, um imóvel à compra, venda. O legal também que Débora e Edilson hoje trouxeram os dois lados. A importância para aquele que vende, de conquistar confiança, de demonstrar credibilidade e também de se resguardar, né? Porque a partir do momento que eu tenho tudo descritivo, fica mais fácil de eu me defender se caso for questionado. Agora, daquele que compra também, para que ele possa se sentir amparado, se ele tiver que questionar ou buscar de alguma forma, ele vai saber onde que ele vai poder, né, se fundamentar, o que que ele vai poder exigir. E nessas compras de imóveis, eu não vejo muito porque não é a minha área, mas a Débora, de uma maneira muito específica, com toda a sua equipe do escritório, Edilson e todos que fazem parte, deve acompanhar rotineiramente isso, né, Débora? Então, por isso, a Débora e o Edilson e toda a equipe da Débora de Castro da Rocha Advocacia tem um perfil muito interessante de escrever, assim como eu. Eles se baseiam muito naquilo que eles vivem, né? Naquilo que realmente a advocacia acabou demonstrando no dia a dia de trabalho e nos transmite esses conhecimentos. Por quê? Para que as pessoas possam trabalhar cada vez mais num mundo de boa fé, se é que é possível nos dias de hoje, né? Mas, assim, deixando tudo registrado, mesmo que, como diz o Edilson, muitas pessoas entendam que é uma parte burocrática, mas uma parte burocrática necessária, né? Para que as partes entendam o que elas estão adquirindo e o que elas estão vendendo, né, Débora? É verdade, Jana, e mais até, complementando até a tua fala, sempre muito interessante e oportuna, o que nos levou muito, Jana, a trazer essa série, inclusive até a produzir os artigos, né, esses escritos semanais, foi o fato de que sempre que nós buscávamos informações na internet, nós não encontrávamos muitas informações que pudessem realmente ajudar ali naquele caso prático, naquela situação concreta. Então, nós cada vez fomos nos especializando mais e mais e mais para produzir algo diferente, né? Porque, infelizmente, hoje a gente se depara com, né, e não é só no direito, em qualquer lugar, com muita reprodução daquilo que já foi feito por várias pessoas. Mas falar sobre o novo é mais difícil, né? É mais complicado. Então, como a gente tem essa experiência diária com essas questões, a gente que resolveu justamente fazer isso, né? Propiciar àqueles que nos ouvem o conhecimento de fato do que é, como que acontece na prática, né? Porque se a gente fica realmente, né, sem entender ou realmente só dependendo de quando aparecer um caso como esse para poder trabalhar, mas daí você não sabe trabalhar, você não consegue fazer, porque você nunca viu. Então, assim, a gente tem muita superficialidade hoje em dia nas redes sociais, né? E é isso que a gente evita, né? A gente vai a fundo mesmo para não ser superficial, para que as pessoas que buscam o conhecimento realmente possam encontrar. Muito legal. Quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas em especial, para os teus pais, Débora, né, Dona Marlene, Leandro, sempre estão aqui nos prestigiando, deixam ali os seus comentários, seus joinhas, para minha mãe também, que está nos assistindo lá em Santa Catarina, a Ivonete, que é uma das assíduas espectadoras do Inloco, sempre compartilhando, sempre presente conosco aqui, um abraço bem carinhoso para você, Ivonete, né, porque a Ivonete está sempre aqui com a gente.
E eu tenho certeza que ela vai estar nas 3 lives, nessa e as próximas 2 que nós vamos ter hoje, tá bom? E agradecer imensamente, Edilson, Débora, que disponibilizam do seu horário até de descanso para estar aqui transmitindo informações, literalmente, né? Eles estão ali no ambiente que é propício para isso, né? A Lua Menezes também está aqui, mandando um abraço para todo mundo. Então, assim, ó, quero agradecer imensamente, tanto pela escrita quanto pela fala, essa troca, né, de informações que realmente é muito boa para o início da semana, nos motiva ainda mais, tá bom? Beijo bem grande, pessoal. Aguardamos vocês na próxima semana, né, com mais um artigo super interessante e com mais uma situação aqui para o In Loco, para que todos possam refletir e tomar conhecimento também de todos os seus direitos e deveres. Um abraço bem grande. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo. Até.